Que a paz e as vibrações do Mestre Jesus possam nos envolver nessa antevéspera de Natal e falar sobre o tema de seguir o Cristo. Não é muito fácil, porque seguir o Cristo não é fácil. Então vamos iniciar com uma história, não é história, é um conto que Jorge André fala para a gente na Era do Espírito, no livro dele. Ele narra que Chico Xavier, certa vez, perguntou a Emmanuel, qual é a diferença entre Deus e Jesus? É claro que Chico sabia, né? Ele queria mais profundo. Aí, Emmanuel, Chico, dá um tempo, toma seu café, deixa isso para lá. Aí Chico passou algum tempo. Emmanuel, você poderia me dizer a diferença entre Deus e Jesus? De novo com isso, Chico. Acalma o seu coração, toma seu café lá em paz. Passou mais algum tempo. Emmanuel, já sei, Chico. Chico adormeceu, desdobrado. Emmanuel levou Chico para cima da terra e deixou Chico observando a terra, no seu movimento de rotação, no seu movimento de equinócio, no seu movimento de translação em volta do Sol. Ficou um tempo observando. Aí levou Chico um pouquinho mais acima, onde Chico observou todo o nosso sistema solar. Os planetas girando o seu próprio movimento interno de cada um, e todos eles naquele balé em torno do Sol. Levou Chico um pouquinho mais alto. Pegou nossa galáxia, vendo todo aquele movimento dos planetas individuais, do nosso sistema, do sistema solar, e o sistema solar entrelaçando na galáxia vários sistemas. Aí pegou Chico, levou um pouquinho mais acima. Observou as nebulosas, várias galáxias, observou aquilo tudo, aquele movimento doido. Aí daqui a pouco pegou Chico, na hora que ele ia levar Chico, para, me leva para tomar o café. Aí Chico voltou e ele falou, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o governador da terra. Ele é seu guia e modelo. O que Emmanuel quis falar para Chico? Se a gente não entende o nosso Cristo, como que eu vou entender uma coisa muito mais além? Como seguir o Cristo se eu não entendo o que é um espírito crístico? Porque para seguir alguém ou algum espírito, eu tenho que saber qual o propósito, aonde ele quer me levar, quem é esse ser? Porque senão eu posso ser um cego me guiando. Como é que eu vou saber quem é esse ser que eu tenho que seguir? Qual a proposta que ele me tem? Não é isso que a gente faz quando quer seguir alguém, em qualquer lugar? Então, para a gente ter uma ideia do que é ser um espírito crístico, há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava em formação, segundo datação pelos cientistas, pela irradiação dos meteoritos aqui da Terra, há 4,5 bilhões de anos, a caminho da luz, no livro de Emmanuel, nos diz o seguinte, que Jesus já era um espírito crístico e estava aqui coordenando toda a formação da Terra, preparando a Terra para a nossa evolução. Isso há 4,5 bilhões de anos. Ele já era um espírito crístico. Imagine hoje. Como é que ele está evoluído? É esse ser que os espíritos nos falam assim, ele é o seu guia e modelo. No livro Evolução em Dois Mundos, eles nos falam o seguinte, André Luiz nos fala no seguinte, que é aquela escala evolutiva que existe no livro dos Espíritos, né? Nós vamos evoluindo, espírito primitivo, lembra? Pseudo-sábio, só serve para a gente. Porque depois que a gente se torna espírito crístico, existe outra escala de evolução. Nós não sabemos, não temos maturidade para isso, e nem ter propósito de saber. Não sou espírito crístico, evoluir lá ainda, não consigo evoluir simples aqui. Então, esse Cristo é que a gente tenta seguir. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala o seguinte também, que existiram 2 reuniões com os Cristos do sistema solar, do nosso sistema solar. Uma, quando a Terra está em formação. Ele fala, os Cristos do sistema solar. O que deu para entender? Que cada planeta tem o seu Cristo. E tem um Cristo responsável pelo nosso sistema solar. Não poderia ser diferente. Cada um responsável por uma coisa. Nessa primeira reunião, quando a Terra está em formação,
na segunda reunião, quando Jesus veio à Terra. E lá no livro, por volta de 47, 48, ele fala que estava para acontecer uma terceira reunião para reorganizar como ia acontecer a transição para um planeta de regeneração na Terra. Porque não envolve só a Terra, envolve uma mudança de espírito de vários planetas. Então nós estamos o solar todinho, há um rebuliço. Então, deve ter acontecido já essa reunião, né? Porque a gente não sabe ainda. Então, o padrão de um espírito crístico é muito elevado. É na psicosfera dele que nós vivemos. Não há nada que aconteça na Terra que ele não saiba, que Jesus não saiba. Se ele é responsável, está aqui desde sua formação, o seu pensamento está envolto em tudo, então tudo que acontece ele percebe. Só que a gente entende ele como um ser que habitou o planeta e morreu. Falar morreu porque é o termo mais analisado, né? E morreu. Dali em diante, a gente vê Jesus não como um ser. A gente vê um ser, assim, não como um ser vivo, atuante. A maioria das pessoas da Terra vê Jesus como um ser distante. Não vê um ser muito próximo. Tanto é que a gente sempre vai falar, vamos esperar Jesus voltar. Voltar da onde, se ele nunca foi? Ele sempre esteve aqui. Não é isso? Vamos esperar a volta de Jesus. Mas ele sempre esteve aqui, nunca saiu. Fomos nós que sempre estivemos afastados dele. A gente vê que ele é tão grande, quando a gente pega o livro de história nas escolas, ensino médio, ensino fundamental, a gente não ouve falar de Jesus. Mas ele dividiu o calendário em duas etapas. Antes dele e depois dele. É difícil, né? Imagine um ser que dividiu a história no meio. E ele veio finalizar um planeta primitivo para início de um planeta de expiações e provas. Ele veio marcar isso. Tanto que ele falou, eu não vim destruir nenhuma lei. Que lei que ele estava falando? As leis mosaicas. Né? Aqueles 10 mandamentos. Depois a lei mosaica veio pelos homens, aquela outra parte. Ele não veio destruir nada. Ele só veio complementar o que ele falou. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis de todos os profetas. Quando Pilatos perguntou para ele, você é rei? Pilatos não, como sacerdote, ela perguntou, você é rei? Sou, mas não deste mundo. Ele respondia o que perguntava a ele. Agora, quem não tivesse maturidade ou ouvido de ouvir, ia passar em branco, como passa para nós muitas coisas que ele disse. Então, a gente vê que ele foi um marco, porque quem encontrou, ou quem encontra as suas palavras, e insere, essa pessoa muda. Esse espírito fica diferente. Vê Paulo de Tarso. Vê Maria Madalena. Vamos nos ver. Quem não mudou depois de encontrar os seus ensinamentos nos evangelhos? Todo mundo muda. Mas nós, há muito tempo, desde que ele veio, começou a nossa peregrinação nas expiações e provas, não entendemos a sua mensagem. Construímos igrejas, não foi isso? Começamos lá com Pedro, vai construir minhas igrejas, né? Que foi Jesus. Igreja católica, apostólica, romana. Começou com o quê? Com a política envolvida ali. Que a primeira mão, todo mundo tinha que se adequar ao que eu achava verdade. Aquele que não se adequava ia para o inferno, embaixo da terra, não era isso? Aquele que se enquadrasse na minha verdade, a verdade que a igreja botava para a gente, ia para o céu. Nós não tínhamos satélite, não tinha nada disso, né? Para ver que o céu não é aquilo que pregavam para a gente. Quem era bonzinho, segundo pregavam o que eles queriam, iam para o céu. Quem ia de encontro com as ideias eram queimados em praças públicas para poder tirar qualquer chance de alguém duvidar ou querer enfrentar. Não foi isso? Então, por muitos anos, nós vamos trazer essa ideologia de igreja, trazendo ouro,
riqueza, acumulando bens materiais, totalmente inverso do que Jesus pregava. Tinha parte boa? Tinha sim, tinha. Mas o intuito por trás dos dirigentes eram outros. E o tempo se passou e nós fomos evoluindo. Vieram vários enviados, espíritos mais elevados, que nos coordenam, que nos orientam. Veio Lutero, que com a Alemanha, toda uma reforma política por trás para quebrar a dominância da Igreja Católica na época. Ele veio desafiar vários conceitos da Igreja, mas na verdade tinha a Alemanha por trás, toda uma política que queria quebrar o poder romano. Então ele abriu um campo, abriu. E nós novamente caímos nos equívocos. Não foi? Botamos uma religião fechada, não entendendo seus ensinamentos, e dali dimensionou diversas instituições religiosas, inclusive os espíritos espiritualistas. E se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos entender o que o Cristo quis falar. Porque poucos de nós conseguimos seguir o Cristo. Poucos de nós, encarnados na Terra hoje. Porque seguir o Cristo não é ter vida fácil. Seguir o Cristo não é estar isento de qualquer coisa que aconteceu na Terra. Isso é barganha. Nós não estamos fazendo barganha. Qual foi o discípulo do Cristo que teve vida mole? Os discípulos dele primeiro lá negaram ele de cara, para não ser crucificado nem apanhar. E ele já sabia disso tudo. Então, nós somos discípulos do Cristo. Agora, até que ponto nós realmente estamos dispostos a seguir o que ele está pregando? Nosso governador da terra. Quem, na verdade, conhece Jesus? Quem de nós conhece realmente a intenção de Jesus? Nós chamamos por ele nas dificuldades, nós procuramos por ele nas dores, nas alegrias, a gente meio que esquece. Nós estamos começando a aprender a fazer uma prece agora em agradecimento a algumas coisas. Mas normalmente a gente faz prece, eleva o pensamento a ele, né? Roga a ele quando precisamos. Esses somos nós. Só que ele fala o seguinte, existe um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que é titulado Estranha Moral. Porque são dizeres dele que ficaram mal interpretados. E um deles, ele falou assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que ele quis falar? Eu não vim trazer, quem me conhecer vai começar a travar lutas. E lutas muito mais difíceis do que de manhã a espada e sair brigando. São lutas íntimas, lutas de mudança, luta interior. Eu tenho que mudar de dentro para fora. Eu não preciso provar para ninguém que eu estou mudando. Não preciso mostrar para ninguém que eu sou diferente. Eu apenas sou. Essa luta que ele veio trazer com o seu evangelho, que é pequeno, desencarnou com 33 anos. Começou a pregar efetivamente com 30 anos. Em 3 anos ele fez esse rebuliço todo na terra. Conhecedor de todas as áreas, respondeu várias perguntas, várias coisas que queriam incriminá-lo, e só se deixou levar quando era a hora correta, porque ele já sabia. Lembra quando Judas chegou perto dele com os soldados? Judas, quando foi entregar, tinha de beijar a fronte para poder entregar, Judas tremeu. Ele falou assim, vai meu filho, faz o que veio. Né? E deu a fronte para ele beijar. Judas foi lá e beijou. Os soldados foram e prenderam. Aí Pedro vai, desembanha a espada, vai na orelha do soldado e dá. Ele, Pedro, embanhe sua espada. Quem pela espada fere, pela espada será, pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Explicando logo a lei de ação e reação. Se você cortar, um dia tu vai ser cortado, meu filho. Ele já sabia toda aquela peregrinação. Tanto que ele se recolheu antes. Então, esse é o Cristo que a gente tem que seguir. É o governador da terra, é um espírito que já passou por tudo que nós estamos passando. O espírito crístico é tipo o Wolverine dos X-Men,
peito de adamantium, ele não se arranha, não. Você pode xingar, pode bater, pode falar mal dele. Ele não vai se ofender com isso, não. Ele já passou por isso aqui tudo. Ele está forjado. Sabe aquele cara calejado? Tá bom, meu filho. Ele é assim. É por isso, quando o Espírito chega nesse estado, ele não erra. Ele entende que ele já passou por essas dores. Então, esse governador da terra que fala para a gente assim, ó, meu filho, pegue a sua cruz e siga. Pegue a sua cruz e ande. Você é criado individualmente. Você é filho de Deus como eu sou. O que ele falou para a gente? Né? Vós sois deuses, pode fazer tudo que eu faço e ainda mais. O que ele falou? Você vai chegar a ser o Espírito Crístico. Vai ter um mundo sob sua direção. E vai chegar muito mais além. Quando chegar lá, você vai lá onde está Jesus, né? Mas então, o que ele falou para a gente é o seguinte, pegue essa cruz. Quando ele fala pegar a cruz, não é pegar a cruz de 10 metros e arrastando, fazer uma promessa em algum lugar, não. A cruz que ele fala, essa cruz todo mundo tem, de mudança. Quem aqui não quer ser diferente? Quem não quer mudar? Muitos querem ser pastores de igreja, muitos querem ser padres, bispos, dirigentes de casa espírita, né? Muitos querem ser líderes religiosos, mas tem peito para seguir isso? Não é aquela frase que tem na camisa assim, eu tenho peito para seguir Jesus? Eu sempre falo que aquela frase tinha que ser invertida. Olha, eu tenho Jesus no peito, não é isso? Tinha que ser invertida. Eu quero ver ter peito para seguir Jesus. Porque não é fácil, não. Não levantou a mão uma vez. Ele nos fala o seguinte, quando alguém te bater, coloque sua cara. Quantas vezes, mestre? 70 vezes 7. Tem que revidar nunca. Então ele fala, pega essa cruz, que não é fácil não. Renuncia ao seu egoísmo. Renuncie à sua vaidade. Pegue só o necessário. E me siga. Quando perguntaram para ele assim, mestre, o que eu preciso para ganhar o reino dos céus? Se entende reino dos céus? Uma paz espiritual, né? Tranquilidade. Largue tudo que você tem e me siga. Isso não consigo fazer. Esses somos nós. Largue tudo que tem e me siga. Está falando largar as ideias, nossos paradigmas, nossos conceitos, que foram implantados, muitas das vezes, pelos nossos problemas sociais, nossos problemas de socialização, foi implantado devido às nossas várias reencarnações, militando em várias formas diferentes. Mas chegou a hora de reflexão. Nós estamos hoje num planeta de reflexão. O momento é de sofrimento? É. Porque os Espíritos nos falam que esse é a fase mais doída para o Espírito. Porque é a fase que eu já tenho entendimento do Evangelho do Cristo. Eu tenho entendimento das leis de Deus. Eu preciso pegar a minha cruz e seguir. E ninguém vai fazer isso por mim. Eu já sei disso. Está faltando força, vontade. Mas eu preciso fazer. Uma hora eu vou ter que fazer. Eu não vou aguentar mais ficar no sofrimento. Porque todo mundo está fazendo o seu. Todo mundo está ficando diferente. Todo mundo quer mudar. Já dá agonia ver um pedinte na rua. Dá agonia uma criança largada em orfanato. Um velho desamparado. Já nos incomoda. Antigamente passava e nem percebia. Hoje nos incomoda. Isso é começar a seguir o Cristo, é ter um entendimento. Só que mudar, é o que eu sempre falo, é como se fosse um matagal com aqueles espinhos de um palmo. Não é cacto não, que bate e quebra não. Aqueles espinhos tipo de laranjeira, né? De laranjeira que tem umas espinhos assim. É como se fosse, você vai brincando e vai entrando ali, vai entrando. E você vai os espinhos estão todos cravados dentro de você. Chega uma hora que você não aguenta mais andar. Está todo doído. Todo o corpo fincado de espinhos. Essa é a nossa fase. Eu já errei muito. Já cometi muitos equívocos. Já até matei em nome do Cristo. Eu não quero mais entrar nesse espinheiro. Eu quero descobrir um caminho que me liberta. O caminho é o Evangelho. Só que eu tenho que voltar. Só que voltar numa ferida dói. E dói muito. Porque eu poderia ter seguido pelo amor, pela compreensão,
pelo entendimento de outros, eu preferi me entranhar no espinho. Então agora eu estou voltando. E voltar, cada passozinho que eu dou para trás, eu abro um pouquinho mais a ferida. Então dói. Que vai mexer nas coisas que eu já cutuquei. Esses somos nós. Já cutuquei muitas coisas ruins. Só que eu estou querendo voltar. Só que isso, de vez em quando, vem à tona no meu psiquismo. E isso me incomoda. Nós estamos voltando. É por isso que o planeta de regeneração é um planeta onde a gente tem um descanso. Ele fala que é um refazimento. O bem é um pouquinho melhor que o mal. O mal ainda existe, mas é um planeta que já vamos descansar. Porque a luta está dura. Quantas doenças físicas estão brotando no corpo de uma forma assustadora? Quantos problemas psíquicos, depressão, né, estão brotando de todas as formas? Isso é rebuliço mental. Isso aí tentando o retorno aos evangelhos. Só que a gente, às vezes, quer voltar como Paulo de Tarso. Ver o Cristo, ficar cego, procurar Ananias, não é isso? Voltar à visão e seguir de corpo e alma Jesus. Só que depois que ele foi seguir de corpo e alma, ele andou pelo deserto. Antes de ser soldado para treinamento físico, andou pelo deserto, pregando, escrevia as cartas de Paulo, porque não tinha como voltar. No final foi preso. Leia o livro Paulo e Estevão. Ficou naquelas masmorras de Roma, que devia ser limpinho. E no final, cortaram o pescoço. Teve vida fácil? Mas foi recebido em graças. Foi cortado o pescoço por dívidas passadas dele. Ele não foi bonzinho também. Só que Jesus nos fala, ele antes de ser, já era o vaso escolhido. Ou seja, era o espírito preparado. E todos nós estamos aqui preparados para alguma coisa. Não se engane que não tem ninguém de férias. Ninguém. Então, nós viemos com um propósito, com uma pequena missãozinha, não uma missão, né? Pequena missão que nós temos que cumprir. E enquanto nós não cumprirmos, nós não vamos desencarnar. Porque desencarnar é mérito. Desencarnar bem, em idade nova, é mérito. Nós não temos entendimento. Ah, desencarnou, infartou tão cedo, não fazia nada, a pessoa tão boa. No Evangelho diz, se fosse tão ruim, não desencarnava. Não é isso? Está no Evangelho. Cadê o entendimento de vida espiritual? Se nós estamos aqui, é porque temos coisa para fazer. E cada um sabe, porque está dentro de si. Quanto mais a gente lutar, mais aquele espinheiro vai entrando. Então a gente tem que ver que cruz é essa. Nesse livro aqui, ó, Em Torno do Mestre de Vinícius, quem não tem, são 2 volumes, aqui é o 2 já, tá? Fiz o Evangelho durante muito tempo com esse livro. Li o Evangelho, depois li ele também. É um livro fantástico. Ele fala aqui nessa página aqui, ó, a cruz do Cristo. Deixa eu botar meu óculos aqui, vai ficar frio o negócio. Olha um pedacinho para a gente aqui. Tá? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem falou isso foi o Cristo. Continua. Jesus nos chama com as nossas respectivas cruzes. Sem estas, não poderemos segui-lo. O interesse próprio é a causa do Cristo. São incompatíveis. Ele fala que nosso interesse próprio e as causas do Cristo não batem. É o egoísmo. Primeiro, nós queremos ver nós. Não é isso? Nós queremos olhar para dentro da gente. Depois, a gente esquece o resto. Só se a dor bater na nossa porta, que eu vou procurar. Não é assim que a gente fez na casa espírita? Quando a gente chega, vai visitar hospitais, meu filho. Né? Eu cuido das palestras ali. Mas na aula social, eu não tenho tempo no domingo. Você vive de cama, qual a diferença fazer? Não é isso que ele recomenda para a gente? Só que a gente prefere, às vezes, ficar em casa, descansando. Eu nunca tenho tempo para nada, a não ser coisas que me interessem. E Jesus falou, tudo aquilo que você fizer um pequenino, estará fazendo para mim. Isso é seguir o Cristo. Aí continua aqui, seguir a cruz, ó, vou pegar a nossa cruz. Renunciar, seguindo o critério cristão, não importa na diferença e na inércia, no abulismo e na apatia
mas sim na força moral capaz de colocar a justiça e a verdade acima de todos os interesses, todas as cobiças, de todas as prerrogativas, até mesmo da sua própria vida. Ele está falando. Se a gente tivesse um entendimento melhor do Cristo, a gente se preocuparia menos em estar encarnado, que a gente não vai morrer, que a morte não existe, se preocuparia muito mais com a nossa vida espiritual. De quem nós somos realmente, que espírito sou eu, para onde eu vou, o que eu estou conquistando, o que eu preciso para ser feliz. Só que eu me preocupo em ter, às vezes, bens materiais para ser feliz. Não vou encontrar, por isso que eu estou infeliz. Eu só vou ser feliz se eu encontrar a pessoa ideal ao meu lado. Não vou encontrar, não vou ser feliz nunca. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Cadê a vida espiritual? O filho não é meu, é um espírito criado por Deus, que foi concebido, uma liberação para que eu possa orientá-lo. Talvez reajustar, ou talvez me ajudar. Isso é vida espiritual. Divaldo entendeu a mensagem. Montou um orfanato na Mansão do Caminho, tem milhares de crianças adotadas no nome dele. É um ser que está cumprindo sua missão, suas dificuldades, tá. A pessoa fala, para você é fácil, Divaldo. Você é médium, não é isso? Foi no seminário que fala isso para Divaldo. Para você é fácil, você vê, você enxerga, você é orientado por Joana de Ângeles. Fácil, né? A Divaldo, falou assim, eu troco um pouquinho da existência que eu tenho ainda encarnado, com a minha mediunidade, pela sua que você fala que não tem, desse tempinho restante aqui de encarnação, você quer? Eu não lembro a última vez que tomei um banho sem ver alguém me observando. Nunca dirigi um carro, porque às vezes eu me confundo quem é encarnado e quem é desencarnado. Eu posso desviar do desencarnado e atropelar um encarnado. Quando eu vou dormir em hotel, eu levo minha roupa de cama, travesseiros, que ao botar minha cabeça pela psicometria, eu percebo as dores de quem dormiu às vezes e desencarnou, piora a situação. Eu sou posto à prova a todo instante. Se eu falar uma besteira, cai nas mídias. Milhares tentam me denegrir. Ainda quer trocar comigo? Todo dia pela manhã, eu acordo por 2 horas para psicografar. Todo dia. Eu gosto, mas ai se eu não for. Porque exige. Para ter afinidade com o espírito de Tio Joana de Ângeles, eu tenho que manter minha vibração. Não é fácil. Ah, eu queria ser Chico Xavier. Sentar lá e escrever aquelas cartas para as mães, escrever os livros, né? Quer realmente? Vê o filme que foi feito sobre ele, biografia, e vê só um pedacinho que ele passou. Porque é um espírito endividado como nós, que resolveu seguir o Cristo, sair do espinheiro, né? Entendeu a mensagem, dedicou sua vida toda em prol do outro, tanto que uma vez ele estava cheio de dor na vista, cheio de dores na vista, e curando várias pessoas com Bezerra de Menezes. Imagine só, tratando várias pessoas e você próprio está ali cheio de dor. No final ele falou, Bezerra, você pode aliviar minhas dores? Bezerra, você tem mérito para me te curar, Chico. Não quero. Não quero. Porque se curar essa dor, ela bota em outro lugar. Eu sou devedor. Ele conhece a vida espiritual. Está no perispírito dele. Eu quero só que você ameniza. Tudo bem. Ou seja, teve uma existência simples, doou todas as obras que não eram dele mesmo, sabia disso, não é isso? Em prol da própria FEB, que orienta várias instituições aí, assiste em várias instituições, e nos orienta, suas obras de Emmanuel, de Luiz, e abraçou sua cruz, não foi? Para quem não sabe, Chico Xavier veio para psicografar 40 livros, 40 obras. Ele veio para isso. Ele entendeu a missão e psicografou. Quando ele chegou a 40 obras, ele perguntou assim, Emmanuel perguntou para ele, Chico, você quer continuar a psicografar? Quer fazer outras tarefas? Quero continuar a psicografar.
trazendo as mensagens. Então, tudo bem, vamos botar alguém ao seu lado. E esse alguém vai pegar a cruz dele, você a sua, e vão caminhar. Tudo bem, colocou o Valdo Vieira. Psicografaram várias obras juntos. De Caminho da Mediunidade, quem conhece as obras aí são fantásticas. Um psicografava a página par num estado, outro a página ímpar em outro estado, depois juntava era o livro. Você está junto, né? A gente conhece como é que funciona. Depois Valdo Vieira se desviou um pouquinho, fundou o Centro de Parapsicologia, que é um dos maiores do mundo, em Curitiba, estudando todos os fatores psíquicos, se afastou da parte religiosa, porque a mediunidade é física, é orgânico, não precisa de parte religiosa para o entendimento de mediunidade. Agora, para aprimoramento da moral, precisa. Religião é religar a Deus. Então se distanciou dessa etapa, se perdendo. Chico pegou a cruz dele, isso é Emmanuel que fala, tá? Pegou a cruz dele, pegou a cruz do Valdo Vieira, psicografou 400 e poucas obras. Quando ele estava já na tenra-idade, Emmanuel veio de novo. Chico, você não tem mais organismo para psicografar as obras, né, doutrinárias e as cartas para as mães. Você tem que escolher uma, você não tem mais fluido para isso tudo. Aí, Chico, então eu fico com as mães, porque o conhecimento vai vir independente de mim. Mas acalentar aquela mãe, eu só posso fazer hoje. Olha o entendimento de renúncia e de vida espiritual. Se fosse outro, não, quero psicografar a obra porque eu vou ficar conhecido. Trazer a verdade é mais importante. A verdade vai vir. Jesus não falou tudo, nós não tínhamos maturidade. As obras de Chico têm estudo aí para séculos, se der mole. Então, qual que é a verdadeira essência? É a caridade. É acalentar o coração do outro, que nós ainda não entendemos, queremos retorno nisso. Olha o que o Vinícius continuou falando aqui. Não há cristianismo sem cruz. Isto é, sem renúncia, sem dificuldade, sem sacrifícios. Religião cômoda e fácil, pronta a amoitar-se. Sem óculos não vai não. Religião cômoda e fácil, pronta a amoldar-se às verdades e ao egoísmo humano. Não é cristianismo, embora se rotule com tal denominação. Cristianismo é quem segue o Cristo. Não é quem é religioso no sentido nosso de entendimento de religião. Seguir o Cristo é seguir o Evangelho. O Evangelho são aqueles escritos que Jesus não escreveu pelos discípulos que foram passando, que vivenciaram com ele, escreveram sua vivência, sua conduta e seus exemplos. Isso é o Evangelho do Cristo. Então, é isso que nós temos que fazer. Se pegar o Evangelho do Cristo, nós se reunimos em grupos, porque sair do espinheiro sozinho é difícil. Alguém tem que jogar a corda, que está mais fora, e puxando a gente devagarzinho. Porque às vezes a gente se cansa, dá vontade de se entregar, renunciar, como se resolvesse alguma coisa. Renunciar da encarnação não resolve nada. Só estou adiando. Então, tem espíritos em todas as escalas. E tem uns jogando a cordinha para a gente, encarnados mesmo. Para que a gente segure e dá um passozinho para lá, um passozinho para cá. Com aquelas dores dele, está nos ajudando a sair. Isso é seguir o Cristo. Por isso que o Espiritismo fala, falta da caridade, não há salvação. Aí, vou deixar o Vinícius quieto aqui. Olha o que os Espíritos nos fala aqui. A pergunta 919. Nós estudamos esses dias essa pergunta aqui. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Sai todo mundo com essa resposta, né? Conhecer a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, porque ninguém melhor que a gente sabe quem nós somos. Aonde eu erro, aonde eu penso, aonde eu tenho que mudar. E às vezes nós escondemos de nós mesmos. Nós não precisamos disso mais. Nós temos que mostrar quem nós somos em todos os lugares. Eu sou esse. Eu preciso me esconder, porque o meu psiquismo já mostra para todos os espíritos. Então, quando eu começar a aceitar os meus defeitos, quando eu começar a entender que eu sou um espírito imperfeito, que eu estou em evolução, que eu quero mudar, eu começo a minha transformação e carregar a minha cruz. Mas ter esse entendimento é difícil. A gente prefere o quê? Fingir ser bonzinho.
Lembra de Frederic Fungner, que era um espírita? Lá no livro Voltei, que desencarna quando chega no campo espiritual, tem uma luzinha fraca. Vários contaram essa história já aqui, né? Lembram disso? Por quê? Falava, fazia. Ele foi o primeiro a desenvolver a parte fonográfica todo dia da espírita aí, discos espíritas, a música espírita, a arte espírita. Fazia, sim, trabalhava muito, trabalhava, mas não sentia. Se não sentia o Cristo, não adianta. Não adianta eu pegar o Evangelho, ler e sair falando. Eu tenho que vibrar com ele, chorar com ele, sentir ele dentro do peito. Isso é seguir o Cristo. É botar o sentimento à flor da pele. Aquela sensação que arrepia, começa da coluna, é aquilo que é bom. Isso é seguir o Cristo, gente. Porque quando a gente pensa, a gente gera fotografia. Porque nosso corpo todo, ele é uma espécie de transmissor. Isso aqui é uma máquina perfeita, criada na esfera espiritual superior. Corpo humano. Então quando a gente pensa, a gente tira uma foto e manda. Puf! Só que essa foto ela vai atenuando ao longo da distância, mas nunca se acaba. Tudo que eu penso, tudo que eu sou, está registrado no universo. Tudo que eu fiz está registrado. Eu só não tenho acesso ainda pela minha incapacidade de perdoar, que nos fala isso Emmanuel. Cada vez que eu vou evoluindo, eu tenho mais acesso. Eu não gostaria de saber que eu fui um estuprador, que eu fui o cara que enfiou a lança em Jesus. Eu não gostaria de saber que eu fui aquele cara que açoitou. Eu não gostaria de saber que eu fui aquele nazista que exterminou várias crianças em câmaras de gás. Ou pelo menos ajudei. Eu não gostaria de saber que eu fui um senhor, aquele feitor de escravos que batia, machucava, amordaçava. Eu gostaria de saber que eu fui um rei, um príncipe, fui uma pessoa muito evoluída. Não é isso? Então, por nós não podermos saber quem nós fomos, isso é para que a gente possa ter uma proteção. Isso é a misericórdia de Deus. Porque nós hoje somos o melhor que nós já fomos. Nós nunca fomos melhor do que nós estamos hoje. Nós estamos no ápice de nossa evolução moral e física. Dá até vergonha falar isso, né? Com as coisas que a gente faz, né? Mas nós somos esses. Fugindo das tarefas, fugindo dos compromissos assumidos, botando críticas nos outros que estão com as suas dificuldades, achando desculpismos para tudo, menos para mim. Eu posso faltar, mas o outro não pode. O outro tem que fazer aquilo porque eu acho correto. Quem sou eu, gente, para achar alguma coisa correta? Estou equivocado de várias formas. Claro, existem normas, existem regulamentos, existem coisas a cumprir, a seguir para melhorar. Mas nós temos que ter em vista que o trabalho é do Cristo. O trabalho não é meu, não é da Vera, não é do Rafael, não é do Juan, não é do Altivo. Todos nós trabalhamos, mas o trabalho é de Jesus. Nós temos que segui-lo, porque nós vamos ter um guia certeiro para que a gente possa um dia se tornar um Cristo, como ele falou. Mas, como eu falei, seguir não é moleza não. Eu preciso saber, por exemplo, quem me segue? Eu estou seguindo quem, na verdade? Uma pergunta interessante. Quem são os espíritos encarnados e encarnados que me rodeiam? Deve ser Miramês, né? Deve ser Emmanuel, quem sabe aí. Será que eu tenho vibração suficiente para abarcar esses espíritos? Será que eu consigo renunciar às coisas que a gente precisa para poder atingir a vibração deles? Será que eu sei me portar na vestimenta? Me portar na alimentação? Me portar nos pensamentos? Em todos os lugares que eu estiver? É difícil seguir o Cristo. Porque, na verdade, tudo na natureza tem que ter um equilíbrio. Tudo é equilibrado na natureza. Quando alguma coisa está em desequilíbrio, a gente irradia. Por exemplo, o átomo de urânio, elemento químico lá, ele está desequilibrado na natureza. Então ele irradia raios gama, alfa, cancerígenos, até se equilibrar. Demora milhares de anos.
mas ele se equilibra. Então, Joana de Ângeles nos diz que nós somos mente, corpo e espírito. No livro O Homem Integral, fotografado por Divaldo. Nós temos que estar em equilíbrio. Quando essas três questões estão em desequilíbrio, nós dependemos de muita energia. De aglomerar. E muita energia é necessária para quê? Para aglomerar matéria. Então, quanto mais desequilíbrio eu tenho dessas três fases, essas três coisas, eu tenho mais matéria em torno de mim. Quanto mais matéria eu tenho, menos livre-arbítrio eu tenho. Quanto menos livre-arbítrio eu tenho, mais sou dominado pelos meus instintos. Então, eu tenho que ter meu mens sana in corpore sana, lembra disso? A gente lê em vários lugares aí. Mente, corpo e espírito equilibrado. Essa é a proposta do Evangelho. Tranquilidade, calma, renúncia. Fazer o bem para os outros nos traz equilíbrio. E com esse equilíbrio, a gente desprende menos energia e precisa de menos matéria. Essa é a proposta do Cristo. Que nenhum espírito hoje na Terra, mais elevado, quer o sofrimento de alguém. Não quer que ninguém sofra. Isso é certo. Só que a lei de ação e reação é uma lei de Deus. É superior a eles. Eles são imutáveis. Então quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ninguém vai ao Pai até pagar o último centil. Então Jesus, por mais que ele queira, ele não vai amenizar isso. Ele não vai poder tirar isso de você. Porque isso aí é um fator de progresso moral. É conquista. Mas ele pode, nós podemos, através do amor, cobre a multidão dos pecados. Amenizar isso. Nós. Então, quando eu começo a me dedicar aos outros, eu começo a irradiar meu pensamento, irradiar minha vontade no bem, eu começo a me melhorar. Só que não é de um dia para o outro. Eu vou na aula social hoje, eu vou ajudar uma senhora lá a atravessar a rua lá, que está passando muito carro, lá não passa muito carro, né? Passando muito carro. E chego em casa, já fiz minha missão de hoje. Que missão? Tem pessoas espíritas que falam assim, já cumpri meu trabalho por hoje. Mas que trabalho? A gente não vem aqui trabalhar, não. Nós damos esse nome para entendimento. Nós viemos aprender. Nós viemos evoluir, gente. Nós não viemos aqui trabalhar para os outros, não. Quem mais aprende somos nós. Quantas vezes engolimos seco uma coisa que não concordamos? Quantas vezes a gente fala alguma coisa e depois se arrepende? Isso é uma casa espírita. E um ajudando o outro. Porque não tem ninguém 100%. Todos nós estamos doentes. Jesus não tinha algum discípulo perfeito? Pedro era brabo. Né? Tiago menor, judeu. O resto, fariseu. Olha o discípulo que Jesus escolheu. Nós, na verdade, Paulo falou com a gente assim, desperta, ó tu que dormes, não é isso? Todos nós estamos dormindo. Então, quando a gente começa a despertar e fazer assim, nós estamos assim. Nós temos que jogar um banho de água gelada e partir para cima. É isso que a gente está precisando. Que a gente fala o seguinte, a gente nunca tem tempo para nada, mas quando a dor bate, a gente arruma tempo. Mentira. Eu não tenho tempo para ir para o médico. Eu falo, isso sou eu, tá? Eu não tenho tempo para ir para o médico. Não dá tempo, estou aqui no casa espírita, estou trabalhando, estou não sei o quê. Deu um piripaque no coração lá. No instante eu arrumei tempo. Fui lá, fiz mapeamento, fiz tudo, tal. Arrumei um tempo que não tinha. Então quem faz o tempo? Sou eu ou as coisas que eu acho importantes? Então, a gente vê que Jesus, ele está nas coisas pequenas e não está nas coisas grandes. Jesus não tinha nada em torno, nada material. Só as vestes, que eram bem rudes. O que ele tinha era seu poder magnético, né? Seu conhecimento, sua moral. É o que ele levava com ele. Já bastava, né? Onde ele falava, a multidão parava para escutar. Tenta parar a multidão para escutar hoje você falando. Imagina naquela época. Ele parava, todo mundo escutava. Onde ele andava, ele arrebatava, curava, não tinha hora, nem lugar, nem tempo. E nem guardava o dia de sábado. Levantou lá no sábado. O espírito não dorme.
Divaldo fazendo uma palestra, no começo, diz ele que foi no comecinho dele assim, né? No comecinho, 80 anos atrás, né? 70, né? Chico Xavier estava na última fileira, sentado. Aí ele fica tremendo, né? Claro, né? Fez a palestra, quando começou a fazer a palestra, Chico dormiu. Aí ele, que falta de respeito? Divaldo pensando, né? Ele disse, Divaldo não contando, ele continuou fazendo a palestra. Aí falou assim, Chico, rapaz, pois é, você começou a fazer a palestra, alguns espíritos vieram aqui, me retiraram do corpo, fomos trabalhar em outras instituições de caridade, não sei o quê. No finalzinho me trouxeram de volta. Aí Divaldo, bem feito, vai pensar besteira, ou está trabalhando desdobrado. Ou seja, quem somos nós para definir quem está certo, quem está errado, quem está fazendo a coisa correta? Cada um que se julgue. Já pensou que Jesus fosse julgar a gente? Ninguém era discípulo dele. Tenho certeza disso. A gente vê aqui, ó. Não vou nem falar, vou só mostrar aqui. Mas não dá tempo não. Olha esse livro aqui. Cristos, de João Nunes Maia de Miramês. Eu comprei achando que ia falar de vários Cristos. Não fala. Mas eu me deliciei com o livro. Porque Miramês, ele fala do Cristo Jesus como cada atributo que ele tem. Cristo bondade, Cristo luz, Cristo disciplina, Cristo e a sua cruz. Gente, dá vontade de chorar quando você lê. Porque você vê a tamanha dedicação e esforço desse Espírito. A gente vê que Divaldo, ele foi estar com a irmã Dulce. Baiana também, né? Aí foi estar lá, quando chegou lá, a irmã Dulce estava sentada numa cadeira de madeira, dura, toda rústica. A gente vê exemplo de pessoas que tentam seguir o Cristo, né? E não são espíritos superiores não, tá? São espíritos como nós, que fazem renúncia mesmo, não tem vida espiritual. Sentado numa cadeira de madeira, toda dura, desconfortável. Aí Divaldo, poxa irmã, você tem que relaxar, sentar num negócio mais assim, confortável. Eu vou te dar um presente. Não faça isso, Divaldo. Não faça isso. Essa cadeira é o que eu mereço, é o que estou bem com ela. E através dessa cadeira, eu consegui vários leitos para hospitais. Porque todo mundo chegava e queria doar para ela uma cadeira nova. E ela falou, então converta em cama de hospital, leitos de hospitais. E assim ela ia conseguindo os leitos de hospitais. Olha que coisa bacana. Esquecia de si próprio. Se fosse outro, não, me dou uma cadeira confortável, também pode doar também uma cama de hospital. Verdade? Não é assim que a gente pensaria? Precisa de conforto também, pensar primeiro nos outros. A gente conhece os exemplos dela. A gente vê Madre Teresa de Calcutá. Foi quase expulsa da igreja. Por quê? Porque ela queria seguir o que o Cristo falava. Sair a peregrinar e ajudar quem precisava. Doava tudo que tinha. Não tinha quase nada já. Ouvido, coração, né? E ela saiu. Não seguia a proposta do Cristo? Não seguiu o Cristo? Não renunciou tudo que a humanidade acredita que é bom? De Francisco de Assis, nasceu em berço rico. Né? Os pais tinham dinheiro. Nunca se adaptou àquilo, não concordava com a forma de ganhar aquele dinheiro todo, aquela vida material. Renunciou, tirando a roupa, que o pai era contra, né? Tirou toda a roupa, vieram pessoas e cobriram com tipo um lençol, um manto marrom, daí vem a roupa dos franciscanos, né? Eu não quero nada. Porque ele ouviu, enquanto estava internado, uma voz assim, Francisco, vá e construa a minha igreja. Ele saiu dali, arrumou alguns adeptos à ideia e começou a construir a igreja. Não, Francisco, não é essa a igreja. Vai e construa a minha igreja no coração dos homens. Por quê? O Evangelho de Jesus, seguir o Cristo, não está em templo, não está em casas. Seguir o Cristo está no coração dos homens. É mudando o sentimento, é mudando a concepção de vida. É acabar essa ideia de que essa vida material é a vida que existe para a gente. Não, é a vida espiritual, a vida verdadeira. Quando perguntava para Chico, né, eu vivo mais lá do que aqui. Ele já vivia a vida espiritual plenamente. Quantos outros não vivem? Quantos de nós têm o prazer
de fazer uma prece e ficar em contemplação, às vezes, sentindo as coisas do ambiente, percebendo tudo por 1 hora, 2 às vezes. A gente não faz uma prece por 1 minuto, a gente se perde no pensamento, não tem disciplina. A gente não consegue ouvir. Então, seguir o Cristo é se doar. O altivo fala, no curso de magnetismo de domingo, passa pela televisão, o altivo falou o seguinte, que ele era posto de castigo pelo Dr. Herman e pelo Baltazar. Porque ele queria fazer muita coisa ao mesmo tempo, e eles botavam ele sentado de castigo. Aquiete o seu coração. Você não vai mudar o mundo. Mude você. Mude você, que você muda o mundo. Todo mundo, quando se torna espírita, eu fui assim, a gente quer mudar os outros, não é isso? Poxa, por que você não entende o espírita, gente? É tão fácil, reencarnação, o negócio é assim, vida espiritual, gente, é assim. Aí eu queria mudar. Isso me incomodava tanto, que a gente começava a me afetar. Aí depois eu fui entendendo que, na verdade, não preciso mudar ninguém. Eu preciso me mudar. Quando eu mudar, quando eu começar a seguir o Cristo, o mundo muda para mim. Eu não vou mais me importar, entre aspas, com aquele que não tem maturidade ou ouvido de ouvir. No dia que ele quiser, eu tenho que estar apto a fazer. Então, assim, pelos nossos exemplos, é que nós vamos ganhar mérito. Nós, quando eu falo, seguidor do Cristo, em função do bem. Chico Xavier, ele não ganhou mérito, foi pela psicografia só não, pela conduta moral que ele tinha, sem agredir ninguém, e sempre sendo crucificado. Chico, quem é o seu melhor amigo? É o padre. Como, Chico? É ele que está te caluniando, é ele que faz pressão na sua porta, é o único que tem coragem de mostrar os meus defeitos. É um outro entendimento de vida, que nós não temos isso. Chico, o que você quer ser na próxima encarnação? Médium. A gente vai pensar, deve ser doido, né? Mas é um entendimento de vida espiritual. Então a gente vai ver quantas pessoas têm no anonimato pelo mundo trabalhando no bem. Assista a programação que passa no domingo cedinho na Globo, quase de madrugada. Ou então assista aquele que passa sábado de manhã também, qual o nome não é Bem-Estar, não é. Então, o programa que passa de manhã, que ele passa sempre pessoas praticando boas ações. Gente, são muitas pessoas praticando. São muitas. Então a gente está aqui, na verdade, com saudade de Jesus. Nós estamos com saudade dele. A gente quer um braço, a gente quer um acalento, a gente quer sentir paz. Lembra de quando a gente faz uma prece, ou alguém faz pela gente acompanha, que a gente se vê pisando em ovos, volitando? Quem não dá vontade de voltar? Quem está abraçado, está seguro? É isso. Seguir o Cristo é a gente estar sempre envolto com sentimentos bons. É a gente chorar, sim, pela dor do outro, mas não sentir aquela dor. A dor é do outro. Eu vou ajudá-lo, mas a dor é dele, ele tem que sentir. A minha, eu já passei, eu vou passar. Tanto faz. Mas a do outro é dele. Então, o Cristo falou bem claro, nenhuma ovelha vai se perder. Nenhum de nós vai deixar de ser Cristo. A questão é, quanto tempo isso vai demorar? Até que ponto eu vou esperar? Seguir a doutrina espírita não quer dizer que a pessoa está seguindo Cristo, não. Seguir a doutrina espírita é ter um conhecimento dos ensinamentos do Cristo para que eu possa fazer a minha transformação moral. Aí eu estou seguindo Cristo. Então, como o meu horário está acabando ali, que falar do Cristo a gente fala o dia todo, né? Então, que Jesus possa nos envolver nessa antivéspera de Natal, que a gente possa aproveitar essas vibrações de todo o planeta em torno do seu aniversário fictício, deveríamos fazer todo dia, que ele possa, essas vibrações, se aproximar de cada um, possamos ser caridosos, tê-lo no coração, que pelo menos nessa data possamos, assim, exteriorizar tudo aquilo que vamos ser um dia, ser um Cristo. Então, graças a Deus, que tenha todo mundo um bom Natal. Nós agradecemos.